Segunda. Alaurzinho sentiu o mundo parar por um segundo quando seus olhos encontraram aquela cena que ele nunca imaginou presenciar tão cedo. O beijo entre Janete e Palhares não foi apenas um gesto de carinho, mas um golpe seco no peito de quem estava ali, assistindo de longe, sem ser notado. O silêncio da rua parecia amplificar o barulho do coração batendo forte, da decepção queimando na garganta enquanto ele processava que a mulher que ele admirava estava agora nos braços de um homem que sabe exatamente como usar as palavras para seduzir. Janete parecia entregue, envolvida por uma lábia que Palhares domina como ninguém, deixando Alaurzinho mergulhado em uma confusão de sentimentos que mistura raiva, tristeza e uma sensação de impotência absoluta. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a tensão entre Zeca e as verdades que ele carrega começou a transbordar. Zeca olhou nos olhos de quem precisava ouvir a verdade e confessou que não denunciou Eduarda. O peso dessa escolha é enorme. Ele sabe que, ao silenciar, ele se tornou cúmplice de algo que pode destruí-lo mais tarde. Não é apenas uma questão de lealdade. É um jogo perigoso onde cada omissão serve como uma bomba relógio prestes a explodir na cara de todos. Ele poderia ter acabado com o sofrimento de muita gente, mas preferiu o caminho do silêncio, deixando uma dúvida no ar sobre quais são suas reais intenções ao proteger uma mulher tão instável quanto Eduarda. A atmosfera de sedução e poder continuou a se espalhar quando Palhares decidiu que não bastava ganhar o coração de Janete no privado. Ele precisava marcar território publicamente. Usando o alcance da rádio, ele preparou uma homenagem que ecoou por toda a cidade, atingindo em cheio os ouvidos de quem o ama e de quem o odeia. Cada palavra dita pelo locutor era como um espinho na pele de Alaurzinho, que ouvia tudo aquilo sabendo o que tinha visto momentos antes. Palhares joga com a audiência, joga com o ego e joga com os sentimentos de Janete, transformando um romance em um espetáculo público que coloca a mulher em uma posição onde recuar se torna quase impossível. No casarão, Sinara está inquieta e sente que o perigo está mais perto do que Zilá consegue enxergar. Ela vê os movimentos de Marcela como peças de um xadrez sombrio e resolve agir antes que seja tarde demais. Sinara tentou alertar Zilá, tentou mostrar que Marcela não é quem aparenta ser, mas a resistência que encontrou foi maior do que esperava. Em um movimento desesperado para ganhar confiança e ter poder de ação, Sinara pediu para ser o braço direito de Zilá. Ela sabe que precisa estar perto do centro das decisões se quiser evitar que a tragédia se instale naquela casa. A lealdade de Sinara é testada a cada minuto, pois ela percebe que Zilá está ficando cega pelas manipulações externas, ignorando os sinais claros de que o inimigo dorme ao lado. Longe dali, Eduarda começou a mover suas próprias peças com uma coragem que beira o desespero. Ela se encontrou com agrado e tentou usar todo o seu poder de persuasão para convencê-la a abrir o jogo com João Raul. Eduarda insiste que o segredo sobre o passado dos dois é uma sombra que impede qualquer um de ser feliz de verdade. Ela quer que Agrado assuma quem foi, o que viveu e o que João Raul representa em sua história. A pressão emocional é sufocante, pois Agrado sente que revelar a verdade é o mesmo que pular de um precipício sem saber se existe uma rede lá embaixo. Enquanto as mulheres discutem o destino de segredos antigos, Luan confronta João Raul. O jovem não consegue mais esconder a curiosidade e o incômodo com a forma como João olha para Agrado. Luan questionou abertamente quais são os verdadeiros sentimentos do homem por aquela mulher que parece carregar o peso do mundo nas costas. João Raul se viu acuado, sem saber se confessava a paixão que o consome ou se mantinha a postura de quem tem tudo sob controle. O clima de segredos começou a ruir definitivamente quando Nayane entrou em cena. Ao chegar na casa de João, ela deu de cara com Eduarda. O encontro foi como o choque de duas massas de ar que formam uma tempestade. A discussão começou baixa, mas logo as vozes subiram de tom, carregadas de mágoas antigas e acusações presentes. Nayane não aceita a presença de Eduarda naquele ambiente e Eduarda, sentindo-se encurralada e ferida, perdeu a estribeira. Em um momento de pura fúria e falta de filtro, as palavras saíram como veneno. Eduarda olhou para Nayane e gritou a verdade que todos tentavam esconder às 7 chaves. Ela revelou que Agrado é, na verdade, Diana. O nome ecoou na sala como um tiro. Nayane ficou paralisada, sentindo o chão sumir sob seus pés enquanto processava que a pessoa que estava ali o tempo todo era a mulher que mudou o destino de tanta gente no passado. A máscara caiu da pior forma possível, no meio de um embate onde o ódio falou mais alto que a prudência. Agora, com a identidade de Diana exposta, nada mais será como antes na vida de João Raul e de todos que orbitam esse segredo. O impacto dessa revelação promete estraçalhar as poucas relações que ainda estavam de pé.
deixando um rastro de dúvida e traição que ninguém sabe como consertar. O passado voltou com força total para cobrar uma conta que Agrado tentou evitar pagar durante anos. E agora o preço será mais alto do que qualquer um deles pode imaginar suportar. Terça, o impacto da revelação feita por Eduarda ainda vibrava no ar, como uma corda de violino prestes a arrebentar sob uma tensão insuportável. Nayane sentia o chão sumir, as paredes da sala pareciam se fechar sobre ela enquanto o nome de Diana ecoava em sua mente como um martelo batendo em metal frio. Mas Eduarda, mestre na arte da manipulação e percebendo que talvez tivesse falado demais ou cedo demais, começou a recuar estrategicamente. Com um cinismo que só quem viveu anos nas sombras domina, ela começou a tecer uma teia de dúvidas para confundir a cabeça de Nayane. Eduarda usou palavras ambíguas, sorrisos enviesados e aquele tom de voz que faz qualquer verdade parecer uma alucinação. Ela despistou Nayane com uma habilidade assustadora, plantando a semente de que talvez tudo não passasse de um mal-entendido, de um delírio momentâneo causado pelo calor da discussão. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma desconfiança que corrói por dentro, deixando Nayane em um estado de vigília constante, onde cada sombra na parede parece esconder um segredo do passado. Enquanto isso, em outro canto da casa, a maldade silenciosa de Rosalva começava a ganhar contornos perigosos e sombrios. Rosalva observava os movimentos de Nora há tempos, esperando o momento exato para agir sem ser notada. Com o sangue frio de dar calafrios, ela pegou o preparo que Nora tinha feito com tanto cuidado e o despejou no suco de Sinara. Não era apenas uma travessura, era um movimento calculado para desestabilizar quem ela considera um obstáculo em seu caminho. Mas a sorte, ou o destino, parecia estar ao lado de Rosalva naquele momento de traição. Enquanto mexia nas coisas alheias, seus dedos tocaram a capa gasta de um objeto que muitos desejariam ter em mãos: o livro de ervas. Aquele caderno não continha apenas receitas, ele carregava séculos de conhecimento, segredos de cura e possivelmente segredos de destruição. Rosalva sentiu o poder em suas mãos ao folhear aquelas páginas amareladas, percebendo que agora possuía uma arma que ninguém mais sabia que existia em seu poder. Nayane, por outro lado, não conseguiu se deixar convencer totalmente pelo jogo de Eduarda. A dúvida é um bicho que rói devagar, e ela sentia que precisava de provas, de algo concreto que confirmasse se Agrado era realmente a mulher que todos temiam. Movida por um desespero controlado, ela começou a sondar Ronei e Valmir. As perguntas eram feitas com cuidado, disfarçadas de curiosidade casual, mas os olhos de Nayane buscavam qualquer faísca de hesitação nos dois. Ela lançou iscas, mencionou o nome de Diana como quem não quer nada, observando as reações físicas, o suor na testa, o desvio do olhar. A possibilidade de Agrado ser Diana é um abismo que Nayane teme atravessar, pois se isso for verdade, toda a estrutura de sua vida e de seus relacionamentos está construída sobre uma areia movediça de mentiras que podem engolir a todos a qualquer momento. No casarão, Zilá mergulhava em suas próprias deduções, conectando pontos que ninguém mais ousava ligar. Ela observou a medalha que João Raul guardava com tanto zelo, aquele objeto que ele protegia como se fosse sua própria alma. O brilho do metal aos olhos de Zilá trouxe uma lembrança dolorosa e nítida. Ela deduziu com a certeza de quem conhece as cicatrizes daquela família, que a medalha pertencia a Cecília. Essa conclusão trouxe um peso novo para o ambiente, pois se João Raul ainda mantém algo tão íntimo de Cecília, o que isso diz sobre o que ele sente hoje? As peças do quebra-cabeça estão espalhadas. E Zilá começa a perceber que o coração de João Raul é um território muito mais perigoso e habitado por fantasmas do que ela imaginava. O sono de Sinara, entretanto, não trouxe descanso. Foi um mergulho em um pesadelo vívido e estranho, onde a figura de Nora aparecia como um aviso, um grito silencioso vindo de um plano que a razão desconhece. Sinara acordou com o coração disparado, o suor frio escorrendo pelo rosto e a sensação nítida de que algo essencial tinha sido arrancado dela. Ao procurar o livro de ervas, o choque foi imediato. O vazio na gaveta onde o caderno deveria estar foi como um soco no estômago. O sumiço do livro não é apenas a perda de um objeto, é a perda de uma proteção, de um guia. Sinara sentiu o pânico crescer, sabendo que aquele livro em mãos erradas poderia causar um estrago irreparável na vida de todos na fazenda. Rosalva, sentindo o peso e o poder do que tinha roubado, tomou uma decisão audaciosa. Ela não entregaria o livro para Nora imediatamente. Ela queria sentir o gosto daquela autoridade oculta, queria decifrar os segredos escritos à mão antes de decidir qual seria o próximo passo. Ela decidiu ficar com o livro por um tempo, escondendo-o como um tesouro maldito.
sem se dar conta de que mexer com aquelas páginas sem o devido preparo poderia atrair forças que ela não tem capacidade de controlar. O desespero de Nayane, enquanto isso, só fazia crescer. A ideia de que Agrado e Diana são a mesma pessoa se tornou uma obsessão que a impede de respirar direito. Ela se vê em um beco sem saída, onde a verdade pode ser pior do que a ignorância. Valmir, percebendo a movimentação e sabendo da importância daquela medalha para o equilíbrio de João Raul, decidiu agir por conta própria. Ele partiu em busca do objeto. Ciente de que a medalha é o pavio de uma bomba que pode explodir a qualquer momento se cair nas mãos erradas ou se for usada como prova de uma traição antiga, Zilá, vendo o desmoronamento iminente das relações ao seu redor, resolveu jogar sua última carta para manter a ordem que ela tanto preza. Ela teve uma ideia, um plano arquitetado nos mínimos detalhes para tentar aproximar Nayane de João Raul. Zilá acredita que se conseguir unir os dois novamente, o passado de Diana perderá força e os segredos serão enterrados sob a base de um novo compromisso. Mas o que Zilá não sabe é que o destino já começou a cobrar as dívidas, e que nenhuma estratégia humana é capaz de segurar a avalanche que está por vir quando a verdade sobre a medalha, o livro e a identidade de Agrado finalmente colidirem no mesmo ponto de tensão. O clima é de guerra silenciosa, onde cada passo pode ser o último antes do desastre total. Quarta, o clima de mistério que pairava sobre a fazenda começou a ganhar contornos de uma estratégia empresarial ousada quando Esteban tomou uma decisão que pegou a todos de surpresa. Ele sentiu que era o momento de mudar o jogo, de trazer algo novo que pudesse sacudir o mercado e as estruturas da família. Esteban decidiu que vai produzir uma nova coleção inteiramente assinada por Benedito. Essa escolha não é apenas comercial, é um movimento carregado de simbolismo, pois colocar o nome de Benedito em evidência significa mexer com vaidades e despertar fantasmas que muitos preferiam manter adormecidos. A notícia correu os corredores como um rastro de pólvora, gerando olhares tortos e sussurros de quem teme que essa nova fase traga à tona segredos que estavam bem guardados sob o pano de fundo da rotina. Enquanto isso, no centro das decisões morais do casarão, Zilá resolveu que não podia mais agir sozinha. Ela chamou Sinara, Nayane e Ronen para uma reunião às portas fechadas, onde o ar parecia pesado de tanta expectativa. Zilá explicou seu plano detalhadamente, cada passo calculado para tentar manter as aparências e proteger o que ela acredita ser o legado da família. Sinara ouvia tudo com o coração apertado, sentindo que cada palavra de Zilá era uma peça de um tabuleiro onde os sentimentos das pessoas eram usados como peões. Ronen mantinha a postura rígida, processando as ordens, enquanto Nayane buscava naquelas instruções uma saída para o labirinto de dúvidas que consome sua alma desde que o nome de Diana foi mencionado pela primeira vez. A tensão subiu de nível quando Marcela, sempre atenta aos mínimos detalhes e às falhas de comportamento alheias, percebeu algo estranho no ar. Ela notou o constrangimento evidente entre Alaor e Zuzu. O encontro dos dois foi marcado por desvios de olhar, mãos inquietas e um silêncio que gritava mais que qualquer conversa. Marcela, com seu faro para o conflito, ficou intrigada com aquela reação. Ela sabe que onde existe constrangimento existe algo escondido, e começou a se perguntar o que teria acontecido entre Alaor e Zuzu para que eles não conseguissem sequer se encarar direito. Para Marcela, essa é apenas mais uma linha solta que ela pretende puxar até que todo o tecido daquelas relações se desmanche diante de seus olhos. Mas o momento mais sombrio do dia aconteceu quando Zilá, percebendo que precisava dar um golpe final para afastar Nayane de certas verdades perigosas, decidiu fabricar uma mentira cruel. Com uma frieza que assustaria qualquer um, Zilá inventou para Nayane que Janete foi a responsável por tirar a vida de Jean Carlos em um acidente terrível. A mentira foi contada com tamanha riqueza de detalhes falsos que Nayane sentiu o mundo girar. Zilá usou a dor de uma tragédia passada para manipular o presente, manchando a imagem de Janete com o sangue de uma culpa que ela não carrega. Tudo para garantir que Nayane se mantenha longe de Agrado e de qualquer pista que a leve à verdadeira identidade de Diana. Em outra ala da casa, Irene começou a notar que algo estava profundamente errado com Leocádia. A mudança de comportamento foi drástica, como se uma sombra tivesse se instalado nos olhos daquela mulher. Irene registrou cada gesto, cada fala desconexa, sentindo que o equilíbrio mental de Leocádia está por um fio. Ao observar isso, Rosalva sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Ela sabe que suas ações recentes, o roubo do livro e as manipulações com as ervas de Nora, podem estar por trás desse declínio. O arrependimento começou a corroer Rosalva por dentro, mas o medo de ser descoberta a impede de confessar o que fez.
criando um ciclo de silêncio e sofrimento que ameaça destruir Leocádia definitivamente. Consumida pela mentira de Zilá e pela curiosidade que não a deixa dormir, Nayane tomou uma decisão que pode mudar tudo. Ignorando todos os avisos e o medo que sentia, ela saiu em busca de respostas por conta própria. Nayane procurou agrado, decidida a olhar no fundo dos olhos daquela mulher misteriosa e descobrir, de uma vez por todas, se ela está diante de uma amiga, de uma assassina ou do fantasma de Diana que voltou para assombrá-la. O encontro entre as duas promete ser o ponto de ruptura de todas as máscaras, pois o desespero de Nayane colidiu de frente com o segredo que Agrado tenta proteger a qualquer custo. O ar entre elas estava carregado de eletricidade, e cada segundo de silêncio antes da primeira palavra era como o pavio curto de uma dinamite prestes a explodir. Quinta. O ar entre Nayane e Agrado estava tão pesado que parecia difícil respirar naquele encontro que mudaria o destino de todos na fazenda. Nayane não chegou com sutilezas, ela chegou com o peso de uma descoberta que vale ouro e sangue. O olhar de Nayane era gélido, carregado de uma mistura de triunfo e desprezo enquanto ela lançava as cartas na mesa. Sem rodeios, Nayane chantageia Agrado, deixando claro que o segredo sobre a identidade de Diana agora está em suas mãos. O silêncio de Agrado foi a confirmação que Nayane precisava para apertar ainda mais o cerco, exigindo submissão em troca do seu silêncio. A tensão era palpável, um duelo de vontades onde Agrado se viu encurralada contra a parede, sentindo o fantasma de Diana ser arrancado das sombras para assombrar sua vida atual. Enquanto isso, o clima na casa de Janete começou a mudar de forma preocupante. O instinto de mãe não falha e Janete começou a sentir um calafrio na espinha sempre que olhava para a filha. Ela percebeu que o brilho no olhar da jovem deu lugar a uma sombra de medo e ansiedade que não combina com ela. Janete desconfia de que há algo de errado, algo muito grave que está sendo escondido sob camadas de silêncios e desculpas esfarrapadas. O coração de Janete apertou ao notar que a distância entre as duas só aumentava, e a dúvida começou a corroer sua paz, fazendo-a vigiar cada passo, cada suspiro, tentando decifrar o enigma que se instalou dentro de sua própria casa. No limite de suas forças e sentindo o peso do mundo em seus ombros, Agrado correu para os braços de quem sempre foi seu porto seguro. Em um momento de pura fragilidade, Agrado desabafa com Zuzu sobre a chantagem cruel de Nayane. As lágrimas escorreram enquanto ela relatava as ameaças e o pavor de ver sua vida desmoronar diante de uma revelação que ela lutou tanto para enterrar. Com a voz embargada, Agrado afirmou à madrinha que Janete não pode saber de nada. Ela teme que a verdade destrua Janete, que a dor seja insuportável para a mãe, e esse segredo se tornou uma corrente que aprende a Nayane de forma definitiva. Zuzu ouvia tudo com o coração partido, percebendo que o perigo agora é real e imediato. Em outro ponto da fazenda, os sentimentos reprimidos começaram a transbordar pelos olhos de quem observa de fora. Bara, sempre muito atento às movimentações silenciosas do coração humano, percebeu que Roney está sofrendo profundamente. Ele notou que o sofrimento de Roney tem nome e sobrenome, Zilá. A devoção silenciosa e a dor de não ser correspondido ou de estar envolvido em planos que ferem seus próprios princípios começaram a deixar marcas no rosto de Roney. Bara viu a angústia de um homem que ama no escuro, sofrendo por uma mulher que parece estar sempre um passo à frente em seus próprios jogos de poder e manipulação. Longe dali, João Raul também sentia a necessidade de colocar para fora o que estava sufocando seu peito. Em um momento de rara abertura, João Raul desabafa com Luan sobre as incertezas que cercam sua vida e os sentimentos confusos que Agrado desperta nele. Ele sente que existe um muro invisível entre os dois, um segredo que ele não consegue tocar, mas que molda cada interação deles. Luan ouviu o desabafo do amigo com preocupação, percebendo que João Raul está caminhando por um terreno minado onde qualquer passo em falso pode causar uma explosão emocional devastadora. Mas a pressão sobre Agrado se tornou insuportável e, sem enxergar outra saída para proteger quem ama, Agrado cede à chantagem de Nayane. Foi uma rendição amarga, um momento em que ela sentiu que estava entregando sua liberdade nas mãos de uma inimiga. Ao aceitar as condições de Nayane, Agrado se tornou prisioneira de uma mentira ainda maior, sabendo que cada dia a partir de agora será uma luta para manter as aparências enquanto é sugada por uma chantagem que não parece ter fim. No casarão, a sensibilidade de Nora captou algo que os outros preferiram ignorar. Nora desconfia do comportamento de Leocádia, notando que as mudanças na mulher não são apenas cansaço ou estresse. Existe algo de estranho, uma energia pesada e confusa que emana de Leocádia, e Nora começou a ligar os pontos com o sumiço do livro de ervas e as manipulações de Rosalva.
O olhar de Nora é inquisidor, buscando a verdade por trás daquela fachada de normalidade que está prestes a ruir. O ápice da tensão aconteceu quando a verdade sobre a traição inicial veio à tona dentro do círculo de confiança. Orientada por Zuzu, que acredita que a honestidade é a única forma de limpar o caminho, Eduarda tomou coragem. Com as mãos trêmulas e o rosto banhado em culpa, Eduarda confessa a Agrado que foi ela quem revelou seu segredo para Nayane. O impacto dessa confissão foi como um soco no estômago de Agrado. Saber que a traição veio de alguém tão próximo, de alguém que deveria estar do seu lado, foi o golpe de misericórdia em sua confiança. O olhar de Agrado para Eduarda mudou instantaneamente, passando da mágoa para uma decepção profunda que não tem volta. Agora, cercada por chantagistas, traidores e segredos que se multiplicam, Agrado se vê sozinha em um mar de incertezas, sem saber em quem pode realmente confiar enquanto a sombra de Diana se torna cada vez mais nítida para todos ao seu redor. O próximo passo de Nayane promete ser ainda mais agressivo, agora que ela sabe que tem Agrado na palma de sua mão, e o destino de todos na fazenda está por um fio de cabelo, pronto para se romper no momento em que a primeira verdade completa for dita em voz alta. Sexta. O silêncio que se instalou entre Agrado e Eduarda após a confissão da traição era tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca. O olhar de Agrado, antes repleto de uma confiança quase fraternal, agora carregava o brilho gélido da decepção profunda. Eduarda tentou buscar palavras, tentou justificar o injustificável, mas Agrado não tinha mais espaço em seu peito para ouvir desculpas que não curariam a ferida aberta. Com a voz embargada, mas firme, Agrado pediu um tempo a Eduarda. Esse pedido não foi apenas uma pausa em uma conversa, foi o distanciamento de duas almas que caminharam juntas até que a deslealdade as separasse. Agrado sente que precisa se recolher em seu próprio labirinto emocional para entender como vai sobreviver ao fato de que seu maior segredo foi entregue de bandeja para sua pior inimiga por alguém em quem ela depositava sua vida. Enquanto a confiança se quebrava de um lado, a mágoa florescia em outro canto da fazenda. Sinara entrou na sala e sentiu um vazio imediato que a atingiu como um golpe físico. Seus olhos foram direto para o espaço vazio na parede onde, até pouco tempo, repousava o quadro de Branca. Ao perceber que Alaor retirou a imagem dali, Sinara sentiu uma pontada de dor e desrespeito. Para ela, aquele quadro não era apenas um objeto de decoração, era um símbolo, uma memória viva que Alaor parece estar querendo apagar a qualquer custo. A atitude dele soou como uma afronta silenciosa, uma tentativa de deletar o passado que ainda sangra no coração de Sinara. Ela ficou profundamente magoada, questionando-se até onde Alaor está disposto a ir para enterrar o que eles viveram e as pessoas que passaram por suas vidas, deixando uma cicatriz de ressentimento que promete afastar os dois ainda mais. Mas o que ninguém poderia imaginar era a profundidade do pântano de mentiras que estava sendo cavado nos bastidores. Longe dos olhares curiosos, Nayane e Zilá se encontraram em um clima de triunfo absoluto. O que parecia ser apenas uma chantagem revelou-se um plano muito mais sombrio e arquitetado. Nayane comemora com Zilá o sucesso absoluto de sua estratégia macabra. O plano de Nayane de se passar por Diana no lugar de Agrado está funcionando perfeitamente. Elas brindam a audácia de roubar uma identidade, de ocupar o lugar de uma mulher que carrega um peso histórico naquelas terras. Nayane sente o gosto do poder ao perceber que pode manipular a memória de todos, inclusive a de João Raul, assumindo a pele de uma mulher que ela nunca foi. Zilá, com seu sorriso enigmático, observa sua protegida avançar no tabuleiro, ciente de que essa inversão de papéis é a chave para garantir que Agrado seja apagada da história e que elas mantenham o controle absoluto sobre o destino da família. No meio de tanta turbulência, Zuzu tentou ser a voz da razão e do equilíbrio. Ela procurou Alaor para uma conversa franca, tentando entender o que se passa na cabeça daquele homem que parece estar se perdendo em suas próprias decisões impulsivas. Zuzu sabe que o gesto de retirar o quadro causou um estrago enorme e tentou alertar Alaor sobre as consequências de suas ações. O clima entre os dois foi de uma tensão contida, onde Zuzu buscou tocar na ferida de Alaor para que ele percebesse que não se apaga o passado apenas tirando uma moldura da parede. Enquanto isso, Luan continuava sua jornada de lealdade cega, insistindo em ajudar Eduarda. Ele vê o sofrimento dela e quer ser o pilar que a sustenta, mas Eduarda está mergulhada em uma culpa tão grande que não consegue aceitar o apoio. Ela disse a Luan, com o peso de quem carrega o mundo nas costas, que precisa se afastar por um tempo. O afastamento de Eduarda é uma tentativa de não arrastar Luan para o abismo que ela mesma cavou ao trair Agrado. Luan sente a rejeição,
mas sua determinação em proteger a mulher que ama só aumenta, mesmo que ela o empurre para longe. Por outro lado, a vida parece seguir um curso de aparente normalidade para Janete Palhares. Em um momento de trégua em meio ao caos que cerca os outros personagens, os dois namoram, entregando-se a um romance que serve como um escape para as pressões externas. Mas mesmo nesse carinho, existe a sombra da desconfiança que Janete começou a nutrir sobre a filha. Uma pulga atrás da orelha que nem mesmo os beijos de Palhares conseguem silenciar totalmente. O clímax desse dia tenso aconteceu quando Agrado, movida por uma força que ela mesma desconhecia, tomou uma decisão drástica. Ela não conseguia mais ficar parada enquanto Nayane tecia sua rede de mentiras. Agrado foi à casa de João Raul. O encontro promete ser uma colisão de verdades e perigos. Ela está lá, no território do homem que ama, carregando o peso de ser Diana e a dor de ver outra pessoa tentando roubar seu passado. João Raul a recebeu com surpresa, sem saber que aquela mulher à sua frente está prestes a explodir ou a se entregar completamente ao destino que tentou evitar durante anos. O ar entre eles vibrava com a possibilidade de uma revelação que mudaria tudo, mas a presença constante das sombras de Nayane e Zila paira sobre o encontro como uma ameaça invisível pronta para dar o bote. Sábado, o clima na casa de João Raul estava carregado de uma eletricidade que parecia prestes a causar um curto-circuito emocional a qualquer momento. Agrado entrou naquele ambiente com o coração em frangalhos, sentindo que cada passo era uma despedida dolorosa de um sonho que nunca pôde ser vivido plenamente. Sem dizer uma palavra inicialmente, ela retirou o objeto que simbolizava uma promessa impossível. Agrado devolve o anel de João Raul, e o gesto foi como um estalo de chicote no silêncio da sala. O metal batendo na mesa soou como o ponto final de uma história que mal tinha começado. João Raul sentiu o golpe no peito e a frustração transbordou em palavras duras. Os dois discutem novamente e o embate foi feroz, repleto de mágoas acumuladas e verdades que nenhum dos dois tinha coragem de admitir por completo. João não entende o recuo dela, e Agrado não pode revelar que está sendo asfixiada por uma chantagem que envolve a própria alma. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro de manipulações, Nayane vibra com cada pequena vitória. Ela observa, com um sorriso de satisfação nos lábios, as ações de Honey para aproximá-la de João Raul. Nayane sente que a rede está se fechando e que o lugar que ela tanto cobiça está cada vez mais perto de ser seu. Honey atua como o maestro do caos, movendo as peças para que João Raul se sinta impelido a buscar conforto nos braços de Nayane, sem desconfiar que está sendo empurrado para uma armadilha meticulosamente planejada. O destino, porém, gosta de pregar peças cruéis, e o pior momento para Agrado ainda estava por vir. Em um passeio aparentemente despretensioso, Agrado e Zuzu veem João Raul com Nayane. A cena foi um soco no estômago de Agrado. Ver o homem que ela ama ao lado da mulher que está tentando roubar sua identidade e sua vida foi demais para suportar. O brilho de triunfo no olhar de Nayane mesmo à distância era nítido. Zuzu tentou amparar a afilhada, mas percebeu que a dor ali era profunda demais para palavras de conforto. Em meio a esse turbilhão, a vida apresenta novos personagens no caminho de Zuzu. Ela conhece Malvino, o encontro que traz uma nova energia para o cenário, mas que não consegue apagar a sombra da tristeza que paira sobre Agrado. Sentindo a necessidade de confrontar os fantasmas de suas amizades destruídas, Agrado acaba encontrando Eduarda em uma situação que nunca imaginou. Ela vê Eduarda trabalhando em um bar, em um ambiente pesado e distante do luxo que um dia a cercou. O encontro foi marcado pelo choque de realidades e pela amargura de saber que a traição de Eduarda a levou para um caminho de autodestruição. Eduarda parece carregar no rosto o peso de cada palavra maldita que disse a Nayane. E o reencontro das duas no bar foi um espelho do quanto todas elas perderam naquele jogo de segredos. No casarão, Honey começa a mostrar que suas intenções são ainda mais ambiciosas e perigosas. Ele se insinua para Zila, testando os limites daquela mulher poderosa e fria. Existe um jogo de sedução e poder entre os dois, onde Honey busca seu próprio espaço de dominação. Paralelamente, a maldade de Rosalva não dá trégua. Vendo que Leocádia ainda resiste às suas manipulações silenciosas, Rosalva decide fazer outro chá para influenciar Leocádia. É um plano lento e venenoso, usando o conhecimento roubado do livro de ervas para dobrar a vontade da outra mulher e transformá-la em um joguete em suas mãos. Mas o grande trunfo do dia surge na mente fértil de Honey. Ele tem uma ideia de como convencer João Raul a acreditar que Nayane é a garota de seu passado. Honey percebeu que João Raul busca por sinais, por provas de que Diana voltou.
E ele planeja fabricar esses sinais de forma tão perfeita que João não terá outra saída a não ser cair nos braços da farsa. O plano é arriscado, envolve memórias fabricadas e objetos que podem ser forjados. Mas Ronnie está disposto a tudo para garantir que a mentira se torne a única realidade aceitável para o herdeiro. A tensão final fica no ar. Será que João Raul vai ser capaz de distinguir a essência de quem ele amou da farsa que estão montando diante de seus olhos? O cerco se fechou e a Grado está cada vez mais isolada, enquanto a sombra de Diana começa a ser usada como uma máscara por quem só quer destruição.